Vamos falar sobre o caos que está rolando em Israel e o problema que a mídia internacional está se metendo mais ainda no meio e Israel está perdendo um pouquinho de apoio. Mas vamos conversar sobre esse tema porque tem muita, mas muita coisa importante que o povo está esquecendo de falar, que está rolando e as pessoas estão deixando de lado aí, em vez de realmente colocar em pauta esses assuntos, tá, gente? Então vamos lá, se você é novo aqui no canal, deixa o like, compartilha e se inscreva para não perder nossos vídeos, que a gente está sempre trazendo informações aqui sobre as guerras que estão rolando e sobre a geopolítica, tá? Então fez isso? Vamos entender o contexto que está rolando entre Israel e o Hamas agora com mais problemática. Bem, Israel, ela já está há muito tempo lá tendo essa guerra com o Hamas e está tendo muita negociação de reféns e muita proposta aí de paz sendo mediada por outros países e outros países entrando no meio desse conflito, como propriamente o Brasil, né? Que a gente viu que o Lula foi lá fuçar em coisa que não é da conta dele, palpitando sobre Israel, talvez ter que colocar uma mediação e acabar com a guerra, o Hamas, até mesmo o próprio Biden também pegou e enfiou lá no meio dessa conversa toda, dando uma de boa samaritana, falando que praticamente devia acabar a guerra. E claramente assim aqui, ó, o Hamas e nem Israel queriam acabar essa guerra, e aquela teoria doida do Biden de que na segunda-feira teria acabado a guerra, foi comprovada que não fez sentido nenhum, né? Mas vamos voltar para o contexto que está rolando. O que acontece? Está tendo essas trocas de refém. Israel não sabe o número exato de pessoas que foram pegas pelo Hamas naquela início lá, lembra lá, em 7 de outubro, onde teve mais ou menos o ataque, e o Hamas invadiu Israel e pegou uma porrada de reféns, fez aquela barbaridade toda, aquele caos todo, e Israel não sabe exatamente a quantidade certa de pessoas que estão presas lá pelo Hamas, né? E vem assim, troca de refém, vem usado como se fosse uma espécie de mercadoria os reféns, porque está sendo uma troca equivalente, que a gente vê que o Hamas dá uma quantidade de pessoas e Israel também dá uma quantidade de pessoas. Então faz a troca bonitinho. E faltou-se, então, numa espécie de negociação que seria feita dos reféns, mediadas pelo Egito, tá? O Egito entrou no meio para mediar isso tudo. Só que Israel pegou e falou assim que, olha, na ideia de proposta de paz, de mediação, eu queria que você, Hamas, me informasse quantas pessoas tem aí que são israelenses que você está mantendo prisioneiro, tá? E Hamas virou e falou assim, gente, não vou formar nada não, ó, foda-se você, Israel, não tem obrigação nenhuma com isso, não vou informar a quantidade de pessoas que tem. Ou seja, provavelmente tem muita gente que está sendo presa em cativeiro lá, está sendo preso e não tá aí sendo informado pelo Hamas, né? Porque assim, ia pegar muito mal no cenário internacional se ele divulgasse a quantidade exata. E foi feita essa mediação no Egito hoje. Então, resumindo, foi os representantes do Hamas e representantes da Palestina para o Egito para fazer mediação junto com representantes do Egito. E cadê o povo de Israel? O povo de Israel não foi, não apareceu, simplesmente falou assim, vocês não querem me informar a quantidade de reféns? Como é que eu vou fazer uma negociação de reféns se eu não sei quantas pessoas estão presas praticamente lá? Porque a ideia era para ser trocado o quê? 40 reféns israelenses por 400 reféns palestinos. Entende a disparidade de quantidade de pessoas que tem? Israel pensou assim, olha, se eu tô entregando 40 pessoas, se eu quero 40 pessoas e tô entregando 400, será que são só essas 40 pessoas que precisam ser salvas mesmo? Ou será que tem mais gente que precisa ser salva? Porque se tivesse mais gente, Israel ia aumentar as negociações. Então, resumindo, o Hamas ia perder o que? A fonte de negociação dele, que seria os reféns israelenses. Então, claramente, Benjamin Netanyahu e os representantes falaram assim, cara, a gente não vai nessa reunião porque isso aí é dar um tiro no pé. E claramente também a mídia pegou assim, ó, pegou Maiana em cima de Israel, falando que Israel era antidemocrática, que Israel era genocida, que Israel estava estacando tudo ali contra o Hamas e que eles não queriam parar essa guerra, que não queriam acabar com isso. E aí os países foram descendo a lenha em cima e o bicho pegando sobre Israel, né? Só que o que acontece? Muita gente esquece que não é Israel que é realmente o mauzão da história nessa situação. E nem a Palestina, tá, gente? Porque, assim, a gente viu que no início do ataque, para as informações que as pessoas não sabem, estão defendendo aí, é o próprio Hamas falando, né, para os desinformados de plantão, gente, que vocês já conhecem,
que estão falando que o Hamas aí tem que ser apoiado, humanizado, né? Dando aquela balela toda, sabe? Aquela lá de tiozão, praticamente, que não sabe nem o que tá falando. Pegou e falou que o Hamas tinha que ter esse apoio. Só que no início da guerra foi feita uma investigação que a maioria das mulheres, das pessoas que estavam lá praticamente presas pelos Hamas, que eram de Israel, foram assediadas sexualmente, entendeu? Então, além de manter as pessoas em cativeiro lá, feitas atrocidades, matado, tá? Matado. Gente, no início da guerra, vocês lembram muito bem o que o Hamas fez. Teve aquele caso daquela alemã que estava lá em Israel, foi totalmente torturada, foi totalmente... o corpo dela foi quebrado, exposto, assim, nos caminhões andados, né? Completamente seminua. E o povo fala que isso é humanização. Em debate de humanização do Hamas, que o Hamas, sei lá o quê, são as pessoas desinformadas, né? Que não sabem do contexto todo, que praticamente apoiam essas coisas. Porque se tem um crime que eu acho que é um dos piores, que é um crime assim aqui, que não tem limite, você tem que ser muito, mas muito canalha para fazer, é o assédio sexual. Que é uma coisa que mexe íntimo com a pessoa, é uma coisa que você está usando da vulnerabilidade da pessoa para se vantagear e para fazer várias coisas assim, que são atrocidades. E o Hamas cometeu isso e foi confirmado, tá? Então não vem falar com essa desculpa de, humanização, gente. Humanização não. Humanização tem que ser para os palestinos, tá? E realmente, o cidadão palestino que tá preso lá, que tá sendo oprimido pelo Hamas, aquela pessoa que é boa na Palestina, porque não dá pra generalizar que todo mundo é ruim na Palestina, porque não é. Tem pessoas que são civis lá, que realmente merecem uma dignidade, estão lá batalhando, sentem o medo do Hamas praticamente todo o dia, não conseguem nem comer direito, porque a gente viu que o Hamas é um câncer, praticamente. Ele arranca do próprio povo dele, ele tira dos... tava tendo, na verdade, um envio, né, de comidas, praticamente, para as pessoas na Palestina. E o Hamas se disfarçava de pessoas, de cidadãos normais, iam lá, pegavam a comida dos palestinos, deixavam eles com fome e, claramente, alimentavam do seu grupo, né? E isso aí é uma prova de que é uma canalice, que o Hamas não é algo que tem que ser valorizado, que tem que ser praticamente eliminado. Porque simplesmente, se você vê que ele não cuida nem da própria população dele, isso aí é um grupo terrorista. Não tem nem o que falar. É terrorismo, sim. Aconteceu exatamente um terrorismo. E as pessoas esquecem desse humilde fato, né? E colocam que comparam o Hamas junto com a Palestina, entendeu? Comparam o palestino com o Hamas. Como se o Hamas fosse um cidadão de bem. As pessoas colocam isso como se o Hamas fosse o bom cidadão da Palestina, entende? Coloca como se o Hamas não fosse um grupo terrorista, como se ele estivesse sendo ameaçado. E o Hamas aproveita dessa estéticazinha que estão sendo colocadas pelas esquerdas mundiais, de que são bons para usar isso aí e ganhar mais palco no meio disso. Chegou ao ponto de que os próprios palestinos, os próprios israelenses, eles estavam manifestando contra o Benjamin Netanyahu para acabar a guerra. Mas não é por causa do Hamas, é por causa do próprio palestino, entendem? O povo israelense, eles têm uma empatia extremamente grande. É um povo que tem, assim, eu diria que os israelenses têm um ótimo coração, porque praticamente, assim, é um povo que faz uma ajuda. As pessoas falam tanto de Israel, mas eu não acho que Israel seja um país que seja ruim, porque a gente já começou no início da guerra, que teve o ataque do Hamas. O Hamas começou essa guerra, gente. Começou essa guerra, o Hamas invadiu, fez uma tortura, altos casos, e claramente, se Israel não retrucasse, não fizesse nada, ia rolar um caos enorme. Israel não ia praticamente conseguir controlar, porque o Hamas ia invadir e eliminar tudo. Então, claramente, Israel deu a resposta. E, infelizmente, muitas pessoas morreram. Tipo, os palestinos morreram, que eram bons, morreram lá. Israelenses morreram e teve esse caos todo. O que eu acho que, se eu fosse o Benjamin Netanyahu, eu fazia? Eu pegaria... Escutem aí, eu quero saber o que vocês iriam fazer no caso dessa guerra. Porque, querendo ou não, tá todo mundo querendo que a guerra termine. Tanto o Benjamin Netanyahu, quanto os israelenses, quanto propriamente a Palestina, os palestinos,
Menos o Hamas. O Hamas não tá muito afim dessa guerra terminar, não, tá? Porque, assim, as medidas que eles pedem são extremas, que, assim, nem Israel iria conseguir fazer. Mas, assim, o que eu iria fazer? Eu iria fazer um acordo, realmente, de paz para entrar para acabar com esse conflito. Iria fazer assim, que, ó, vai ter um acordo de paz, mas eu iria jogar isso pro colo da ONU, falando assim, qualquer momento que o Hamas ousar invadir de novo Israel, aí é retaliação completa, porque simplesmente Israel não tá fazendo algo que a gente diga assim, de acordo com a geopolítica, que seja fora do contexto, que seja exorbitante para ser comparado a holocausto, para ser comparado a ataque de ditadores, porque é apenas uma resposta simples de guerra, gente. Se você é atacado, você vai atacar, claramente. E realmente, uma guerra é ruim para ambos os lados, para ambas as pessoas que estão lá, que às vezes não tem nada a ver e acaba atingindo essas pessoas, né? Mas, infelizmente, é uma guerra. Porém, a gente está vendo que essa guerra não vai acabar tão cedo, né? A gente sabe que, querendo ou não, os Estados Unidos até mandou um avião, né, distribuindo coisas na Palestina, distribuindo comidas na Palestina, que a gente viu que as pessoas estão extremamente passando fome lá, passando necessidade. E o mais certo seria a queda do Hamas, na minha visão. Assim, o Hamas ser eliminado por ser um grupo terrorista, né? E por atacar e fazer aquelas atrocidades todas, ao menos tinha que ser penalizado pelo Tribunal Internacional. Já que o Tribunal Internacional fica aí com essa, democracia, vamos dizer de humanidade, então penaliza quem precisa ser penalizado, entendeu? Porque isso aí, o que eles fizeram no início com Israel, foi uma atrocidade enorme, gente. Porque começaram a guerra e fizeram aí vários caos imensos e que cada vez foi ficando pior e pior e pior. E quando a gente viu aí, já estava no deslanche da guerra que estava, né? Mas foi confirmado essas duas informações, como eu disse para vocês, que foi o fato de que Israel não quis negociar, e na minha visão tá certo, porque como que você faz uma negociação onde você sai lesado, praticamente, e além disso também são umas pesquisas feitas, né, pela uma ONG, falando que realmente teve aí abuso sexual feito pela maioria das pessoas que tinham sido sequestradas pelo Hamas lá naquela época no início. E eles garantem ainda, essa ONG, que possam ter pessoas que ainda estejam sofrendo esses abusos lá pelo Hamas, que ainda estão sequestradas lá. E o Hamas não quer divulgar um número certo de pessoas que têm presas israelenses lá. Então isso aí, uma pessoa desse jeito, né, praticamente assim, um grupo desse jeito, será que quer acabar com uma guerra? Porque assim, se não quer nem divulgar quantas pessoas têm feitas de refém, eu acho que assim, não estão querendo muito negociação. Estão querendo uma negociação que seja completamente favorável para eles, mas não estão querendo ceder para que acabe essa guerra e seja eliminada.